nosso bate-papo de hoje é com a nutricionista Ana Maria Forcellini. Ana Maria é coordenadora da pós-graduação em fitoterapia pelo Instituto TAM Brasil em parceria com a Faculdade Futuro. Ana Maria, fale um pouco sobre fitoterapia para nutricionistas. Boa tarde, Eda. Obrigada pelo convite, né? Então, a fitoterapia, a gente sabe, né, que o uso de plantas medicinais em diferentes aplicações clínicas remonta a séculos e milênios, né? Desde, assim, há 3.000 anos atrás, já o Asclépios, que foi o deus da medicina, já disse uma frase para Hipócrates, seu aluno, que primeiro a palavra, segundo a planta e por último o bisturi. Depois, com o passar dos anos, os estudiosos em fitoterapia na Europa, onde a fitoterapia é mais forte, onde eles têm essa terapia muito bem estabelecida, eles alteraram essa frase para primeiro a palavra, no sentido da psicossomatização, né, das doenças psicossomáticas, segundo a planta, terceiro, o grande arsenal de fármacos sintéticos e químicos e por último o bisturi. O que a gente traz dessa mensagem? Que a fitoterapia ela ressurgiu não com uma proposta de ou isso ou aquilo, mas como uma proposta de agregar, né, de um a mais. E a gente tem assim, nós vamos ter indicações onde a planta vai ter mais eficácia no tratamento de uma patologia em questão, outras indicações onde a planta pode vir a substituir um fármaco sintético, outras que pode atuar como coadjuvante do fármaco sintético e outras onde ela é completamente contraindicada. A gente não tem essa categorização na nutrição, mas a gente tem isso na fitoterapia médica e a gente pode concluir que a indicação da planta medicinal é muito importante. Então, o nutricionista que vai atuar nessa área tem que saber muito bem indicar o fitoterápico, né? Além disso, a gente tem a complexidade do reino vegetal. Então, a planta medicinal, ela não traz apenas uma substância, ela contém uma série de princípios ativos, né, que vão atuar de maneira diferente. Então, isso é interessante do ponto de vista clínico, né? Porque a gente consegue fazer diferentes indicações terapêuticas para uma única planta. Mas, por outro lado, a gente também tem maior risco de ter interações tanto com outras plantas, como com fármacos sintéticos que esse paciente já utiliza, e até com suplementos nutricionais e com a própria alimentação, com a biodisponibilidade de nutrientes, né? Então, a gente tem que conhecer também a parte bioquímica, a parte botânica, quais são os princípios ativos, como eles atuam no nosso organismo para poder fazer essa prescrição, né? E quando a gente fala em fitoterapia moderna, a gente tem que falar em fitoterapia individualizada, né? Então, saber individualizar a prescrição, né? Como fazer as associações diante de uma condição clínica específica. Se é melhor associar ou se é melhor usar uma planta isolada, né? Se essas plantas elas vão trabalhar em sinergismo ou vão competir. Então, tudo isso demanda o quê? Um embasamento técnico e um embasamento científico para que o nutricionista atue em fitoterapia. Então, esse é o ponto de partida que a gente tem que pensar. E toda essa complexidade, ela justifica a exigência de que o nutricionista realmente se especialize nessa área. Exatamente. Então, a fitoterapia ela ressurgiu mais intensamente no Brasil em 2006, com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, essa criação foi até uma sugestão da Organização Mundial da Saúde, no intuito de resgatar essas práticas tradicionais e com eficácia comprovada a nível assistencial, né? Então, a partir dessa política, os conselhos, os profissionais foram obrigados a regulamentar a fitoterapia nas diferentes profissões, especialidades, né? E a nutrição, ela tem uma relação muito relevante com a fito, né? Porque as plantas, além de toda essa parte terapêutica, ela também tem uma ação nutricional, né? Então, o nutricionista, ele consegue, a gente tem um potencial terapêutico muito interessante de agregar com a alimentação, né? Alimentação saudável, individualizada, junto com a fitoterapia pode... Fica realmente completa. Exatamente. Né, a intervenção. Isso. Então, a partir de 2007, já o Conselho Federal de Nutrição já criou as resoluções. Então, a primeira em 2007, né? Aí nós temos duas em vigência, que é a de 2013 e a de 2015, que saiu agora.
agora, que é a 525 e 556. Né? E essas duas, elas atribuem a competência ao nutricionista de fazer a prescrição de fitoterapia dentro da sua área de atuação. E nem todos os fitoterápicos. E nem todos os fitoterápicos. Nós temos fitoterápicos, né? Nós temos plantas medicinais que são exclusivas de prescrição médica, né? Os fitoterápicos de uso tradicional também, que daí já agregam outros fitoterápicos como alternativa de prescrição. E essas resoluções, elas complementam que o nutricionista que não é especialista em fitoterapia, que não fez uma pós-graduação lato sensu em fitoterapia, ele só pode fazer prescrição de drogas vegetais, né? As drogas vegetais é a planta pós-colheita, pós-secagem, então seja ela inteira, seja ela moída, em folhas, então só pode prescrever essa droga vegetal em forma de infusão, decocção ou maceração, né? Que são os chás medicinais. Para esse tipo de tratamento não é necessário um curso de especialização, apenas não. O conhecimento da planta. Isso, né? apenas Isso o conhecimento da planta. Né? Não, daí a gente pensa assim, naquela complexidade da indicação, né, de conhecer a planta e de individualizar a prescrição, que a gente não consegue ter, nós não temos na nossa grade curricular de graduação. Né? Então, se a gente não faz um curso, nós não estamos seguros para fazer essa prescrição. Então, a gente pode dizer que a importância de uma especialização não é só para os fitoterápicos manipulados, mas principalmente para que o nutricionista entenda a melhor forma de indicar um fitoterápico, como é que se prepara uma infusão, como é que se prepara um decocto, que são formas diferentes para uma planta diferente. Exato. E até a parte da planta utilizada, né, que muitas vezes passa despercebido. E até a indicação, quantas vezes por dia, por quanto tempo. A dose, né? Exato. Então isso eu acho assim, que todos esses cursos, eles vêm justamente preencher isso que, como você falou, nós não tivemos na faculdade, né? Agora os cursos mais recentes provavelmente tenham, né? Mas nós não tivemos, quem é formado há mais tempo não teve, então a importância dessa especialização, desse estudo mais profundo, né? E te desmistificar um pouquinho de que a planta é natural e se é natural não faz mal, né? Porque muitos ainda, não os profissionais, mas muitas pessoas, o público leigo ainda tem essa visão, né, de que não é planta, não faz mal. E a gente sabe que as interações são muito importantes. A diferença entre a dose de tratamento e a dose de envenenamento, ela depende só da dose, né? Exato. E da forma com que se utiliza a planta, né? Mas a mesma planta pode tratar ou pode envenenar. E com relação às formulações magistrais dos fitoterápicos, aí sim existe a obrigatoriedade do nutricionista ter um curso de especialização, uma pós-graduação, né, que seja, que cumpra com as exigências do MEC. Então, para prescrever tanto cápsula, comprimido, pó, sachê, goma, tintura, líquido, shake, spray, o nutricionista tem que ser especialista em fitoterapia. Fala um pouquinho sobre o prazo, como é que está a resolução hoje, até quando o nutricionista precisa ter o título? Então, a última resolução de 2015, ela coloca que a fiscalização, né, ou seja, a exigência entra em vigor em 3 anos após a publicação, que seria em 2018. Né? Então esse é o prazo, foi prorrogado um pouquinho. Aí tem algumas questões da Asbram também, porque a Asbram está fazendo a regulamentação junto com o Conselho Federal de Nutrição. Então o Conselho até está aguardando alguma questão regulamentatória da Asbram, que ainda não foi divulgado, ainda não foi publicado, né, sobre essa questão da fitoterapia, mas no momento é o que temos, né? E o que seria o diferencial do curso que você coordena? Bom, o nosso curso ele conta com uma cadeira de docentes bem especialista, né? São mestres e doutores na área de farmacologia de plantas medicinais, também farmacêuticos que atuam na formulação magistral, né? Em farmácias de manipulação. Também nosso curso conta com nutricionistas especialistas e atuantes na parte clínica, né? E também profissionais de agronomia que vão estar passando a parte do cultivo de plantas medicinais, o cultivo orgânico de plantas medicinais, né? E também terá
A parte prática, então, através de ambulatório, com atendimento clínico, nutricional, incluindo ali naquele tratamento a fitoterapia como foco, né, e guiado por nutricionistas que atuam e têm experiências na área, né, e também visitas técnicas, tanto em laboratório de fitoterápicos como em campo de cultivo de plantas medicinais, né. Então, esses acho que são, assim, né, esse grupo de profissionais, de professores vão dar vão fazer um embasamento técnico bem interessante para os alunos. Com certeza. E o início está previsto? O início está previsto para agosto desse ano, né? E o curso ele é quinzenal e tem duração de 11 meses. Aqui também é um diferencial. Aqui também é um outro diferencial. Em relação à preparação, não magistral, essa preparação de infusão, maceração e decocto, o que vem por aí? Isso, nós vamos estar divulgando um vídeo explicativo, né, de como fazer a infusão, a qual maneira correta de fazer a infusão, a diferença entre a infusão e o decocto, quais plantas a gente deve fazer o decocto e quais a infusão, e também a maceração e como utilizar esses macerados na culinária, né. Então vai ser como uma videoaula, né, bem aplicável na vida das pessoas que buscam incluir uma planta medicinal na alimentação, né, como parte da alimentação. Nosso bate-papo de hoje foi com a nutricionista Ana Maria Forcellini. Ana Maria, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Obrigada, Edu. O prazer foi meu. Para mais informações, acesse o nosso site.